Escreva no caderno, sob a forma de radical, as potências a seguir. Depois, com o auxílio de uma calculadora, calcule seu valor com aproximação de 3 casas decimais. Galera, então, na letra A, nós temos aqui 5 elevado a 3 quartos. Galera, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever a raiz quarta de 5 elevado a 3, certo? O número que fica aqui embaixo, no denominador da fração, ele passa como o índice da raiz e o 3 fica como expoente do radicando. Sem usar muito essas nomenclaturas para não confundir ninguém, basicamente o que está embaixo vem aqui para cá e o que está em cima vem para o expoente do número, certo? Então, vamos deixar aí, já a gente vai trabalhar na calculadora, né? O resultado disso. Agora vamos escrever aqui esse número 10 elevado a 1 sobre 2 em forma de raiz, né? Então vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada, ou seja, aqui vai ser o índice 2 de 10 elevado a isso aqui. 10 elevado a 1, certo? Na letra C, nós vamos ter o seguinte. 2 elevado a 1 terço. Colocamos igual aqui, não sei porquê, mas vamos lá. 2 elevado a 1 terço. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica, raiz de índice 3, de 2 elevado a esse daqui, 2 elevado a 1. Na letra D, nós temos o seguinte. 3 elevado a 0,25. 3 elevado a 0,25. 0,25, se vocês prestarem atenção, a gente pode fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar uma folhinha. Olha só. 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100, né? Se a gente pegar o 25 e dividir por 100, como tem dois zeros, melhor dizendo, a gente vai dar uma, duas casas e puxa a vírgula, né? Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Dividindo em cima e embaixo da fração por 25, 25 dividido por 25 é 1, e 100 dividido por 25 é 4. Então, 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever 3 elevado a 1 sobre 4. Então, a gente vai escrever aqui, ó, isso aqui. 3 elevado a 1 sobre 4 é a mesma coisa que a gente escrever a raiz de índice 4 de 3 elevado a 1, certo? Na letra E, nós temos aqui π elevado a 1 quarto. Π elevado a 1 quarto. Mesma ideia, raiz desse daqui, raiz de índice 4, de π elevado a 1. Na letra F, nós temos o seguinte. 3 elevado a menos 1 sobre 2. 3 elevado a menos 1 sobre 2. Galera, como nós temos o menos no expoente, nós devemos inverter essa fração aqui. Ó. Lembrando que como nós temos o 3 aqui, nós temos 3 dividido por 1. Né? 3 dividido por 1 é 3. Então, a gente vai inverter essa fração ó, e eliminar esse sinal de menos. 3 dividido por 1, invertendo, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, a gente vai ter o seguinte. 1 dividido por 3, certo? Invertemos. E trocamos o sinal, certo? Quando a gente inverte, a gente troca o sinal aqui do expoente, ok? Então, 3 elevado a menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 1 sobre 2, ok? Isso aqui é igual a raiz desse cara aqui, raiz de 2, ou melhor, raiz quadrada, né? Raiz de índice 2, disso aqui, 1 sobre 3 elevado a 1, certo? Galera, só vamos nos atentar a um detalhe.
raiz quadrada de 10 elevado a 1 é a mesma coisa que a gente escrever isso aqui, ó. Quando a raiz é quadrada, a gente não precisa escrever o 2. E como 10 está elevado a 1, a gente não precisa colocar o expoente 1. Já fica implícito que tem o 1 aqui, certo? Mesma coisa aqui, ó. Nós temos a raiz de índice 3 de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, não precisa escrever esse 1. Mesma coisa aqui, ó. Raiz de índice 4 de 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Raiz de índice 4 de π elevado a 1. Π elevado a 1 é π, não precisa escrever esse 1. Certo? E aqui, mesma coisa. Nós vamos ter aqui a raiz quadrada de 1 sobre 3 elevado a 1. 1 sobre 3 elevado a 1 é 1 sobre 3, não precisa escrever. Esse 1 aqui fica uma redundância, certo? A gente fica sendo repetitivo. A gente escreve de uma forma desnecessária isso aqui, certo? Não é necessário escrever esse 1. Então, a questão também quer que a gente faça o seguinte. Depois, com o auxílio de uma calculadora, calcule seu valor com a aproximação de 3 casas decimais. Galera, eu baixei um aplicativo aqui, mas você pode ficar à vontade aí para fazer os cálculos em uma calculadora, um aplicativo, enfim, que você que sabe aí. Vamos lá. Nós temos aqui a raiz de 5 ao cubo, raiz de índice 4 de 5 ao cubo, né, melhor dizendo. Então, nós vamos ter a raiz de índice 4 de 5 elevado a 3, 5 ao cubo, né? Então, a gente vai ter aqui como resultado, a gente vai ter 3,34. Como a gente tem que arredondar para 3 casas decimais, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter 3,34. Vejam que depois do 4 a gente tem o 3. Como a gente quer arredondar esse 3, a gente tem que olhar o número depois dele. Se o número depois desse 3 aqui, que é a terceira casa decimal, for maior ou igual a 5, a gente soma 1 nesse 3. No caso é o 7. 7 é maior ou igual é maior do que 5, no caso, né? Como 7 é maior do que 5, então a gente soma 1 no 3 aqui. 3 mais 1 é 4. Regras de arredondamento aí para quem não está lembrando, né? Então, letra A está aqui, o valor dessa raiz. Na letra B, a gente vai ter o seguinte. Nós vamos querer aqui a raiz de 10. Raiz quadrada de 10, uma raiz simples, né? Raiz de 10. Raiz de 10 é exatamente... Deixa eu puxar para cá. Raiz de 10 é exatamente 3,16. Mesma ideia do que eu falei antes, galera. Antes de a gente escrever esse 2, que é a terceira casa decimal, a gente tem que olhar para o valor depois do 2, que é um 2 também. Esse 2 aqui, ó, ele é menor do que 5. Como é menor do que 5, a gente não soma 1 aqui. Então, só reescreve o 2, certo? Então, tá aqui o valor aproximado dessa raiz. Na letra C, a gente tem aqui, ó, raiz cúbica de 2. Então, vamos lá, voltando aqui. Nós queremos a raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 é exatamente, ou melhor, aproximadamente 1,25. Agora vamos olhar para a terceira casa decimal, que é 9. Opa, depois dessa terceira casa decimal é um número maior do que 5, então a gente vai ter que somar 1 nesse 9 aqui. Então, vou ter que apagar o que eu escrevi aqui. Essa raiz cúbica aqui, ó, vai ser igual a 1,2. Como a gente vai somar 1 aqui, ó, esse 9 aqui mais 1 é 10. Então, fica 0 aqui e sobe 1 para esse, né? Então, fica 6, 0, certo? 6, 0 não precisa escrever o 0 aqui, né, galera? O 0 depois da vírgula aqui no final é inútil, né? Então, o valor aproximado dessa raiz aqui, aproximadamente 3 casas decimais, dessa raiz cúbica de 2 é 1,26, certo? Na letra D, a gente tem aqui raiz de índice 4 de 3. Então, vamos lá. Raiz de índice 4
raiz de índice 4 de 3, só isso, né? De 3. Então, a gente vai ter aqui aproximadamente 1,31. A terceira casa decimal aqui é o 6, depois do 6 é o 0. Como o 0 é menor do que 5, então a gente só reescreve esse 6 aqui. Está aqui a resposta da letra D, dessa raiz aqui, né? Na letra E, nós temos raiz de índice 4 de π. Vamos lá, raiz de índice 4 de π. Raiz, o índice é 4 e o radicando aqui é o π. Né? Então, a raiz de índice 4 de π vai ser igual a 1,33. Terceira casa decimal é 1. A quarta casa decimal é o 3. Como o 3 é menor do que 5, então a gente só reescreve esse 1 aqui. Não precisa somar mais uma unidade, né? Então, no caso, não seria unidade, teríamos que contar aí para saber qual é a nomenclatura correta. Enfim, tá aqui a resposta da letra E. E na letra F, nós temos aqui a raiz quadrada. Galera, aqui tá redundante ainda, ó. Eu escrevi, mas isso aqui seria mais corretamente escrito como, ó, raiz quadrada, não precisa escrever o 2, né? Então, raiz quadrada de 1 sobre o 3, né? Essa aqui seria a forma mais correta de escrever essa raiz aqui, ok? Então, raiz quadrada de 1/3. A raiz quadrada de 1 dividido por 3 é exatamente, vamos ver aqui, exatamente não, é aproximadamente 0,5773. Esse 7 aqui é a terceira casa decimal, esse 3 é a quarta casa decimal. Como o 3 é menor do que 5, então não precisamos somar uma unidade nesse 7 aqui, né? Então só reescreve o 7. Então está aqui a resposta, né, o valor dessa raiz aqui. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!